Bom dia! Hoje, dia 30 de junho, estamos comemorando o Dia do Biotecnólogo, em que, recentemente, nós tivemos uma descoberta, ou, mais especificamente, a premiação de uma técnica bastante fundamental à nossa área, a técnica da CRISPR-Cas9. Mas que técnica é essa, não é mesmo? Essa técnica nos permite fazer edições gênicas. Até a meados de tempos anteriores, nós não conseguimos fazer tais alterações em indivíduos que já são adultos. Geralmente era sempre em indivíduos em desenvolvimento. Mas, com os recentes avanços, nós conseguimos editar agora em indivíduos adultos, o que nos abre portas para novos experimentos e até novos avanços nessa área. O desenvolvimento da metodologia do CRISPR pelas cientistas americanas Jennifer Doudna e a francesa Emmanuelle Charpentier foram tão importantes que renderam um Prêmio Nobel de Química de 2020 para os pesquisadores. I'm proud of my gender. I think it's great for especially younger women to see this and to see that women's work can be recognized. Agora, 5 anos depois, o método desenvolvido por Charpentier e Doudna ainda tem consequências no cotidiano, como a recente cura do bebê com doença metabólica hereditária e o desenvolvimento de bezerros geneticamente modificados para o clima semiárido, desenvolvido pela empresa Embrapa brasileira. Para elucidar melhor essas questões, entrevistamos o professor, biólogo, doutor em bioquímica da Universidade Federal Rural do Semiárido, Iago Queiroz dos Santos. O que é o CRISPR-Cas9? Bem, então, quando a gente fala de CRISPR, a gente fala basicamente de um divisor de águas dentro da biomol, né? Então, o impacto que a gente teve lá atrás com clonagem, hoje em dia, a gente está assistindo isso acontecer quando a gente fala de CRISPR. A gente está falando de uma técnica, de uma metodologia que me permite uma edição gênica, mas não somente isso, me permite uma edição gênica em vivo. Essa é a principal diferença, essa é a principal vantagem dessa técnica. E isso me abre um leque de possibilidades, né? Então, a gente hoje em dia trabalha com a perspectiva de melhoramento genético, não apenas com base naquele ferramental antigo que a gente tinha, mas agora trabalhando diretamente em indivíduos que já foram gerados, que já foram concebidos e que, portanto, abre-se uma possibilidade que antigamente não existia, né? Então esse é o grande diferencial dessa técnica, não é à toa que ganhou o Nobel aí nos últimos anos, né? Qual o possível impacto da CRISPR-Cas9 na biotecnologia no Brasil e como o setor nacional deve se preparar para isso? Bem, primeiro, começando pelo fim aí da tua pergunta, né? Então, assim, aqui, não somente no Brasil, mas em todo o mundo, a gente já sofre bastante com a necessidade da regulação, por exemplo, daqueles organismos geneticamente modificados, de transgênicos. Então, até hoje a gente tem uma dificuldade, a gente tem gaps de marco regulatório na questão dos transgênicos. Então, enquanto a gente está aqui batendo cabeça para descobrir o que é que a gente faz com os transgênicos, agora a gente já está no outro patamar. Agora a gente já está no patamar dos organismos geneticamente editados, aqueles organismos que foram gerados ou que foram editados após o nascituro com a tecnologia do CRISPR. Então, quais são as dificuldades? Bem, a primeira dificuldade que essa tecnologia ela impõe é uma dificuldade de marco regulatório. Então, a gente realmente vive um limbo jurídico dessa técnica, não somente no Brasil, mas em boas regiões do mundo. Então, a primeira coisa que a gente precisa começar a se preocupar e a se debruçar é quais serão os limites legais e também os limites éticos que a gente vai impor a esse tipo de metodologia. Então, a gente pode falar de um CRISPR-Cas9 que vai resolver problemas gravíssimos de saúde, até então incuráveis. Então, se a gente pensa, por exemplo, em doenças, se a gente pensa em mutações, né? Um exemplo clássico que já está
bem avançado aí se a gente pensa em terapias de cura para epidermólise bulhosa, se a gente pensa, por exemplo, num primeiro ensaio clínico já realizado com a tecnologia do CRISPR em mutações em doenças relacionadas ao metabolismo de ureia, por exemplo, no ciclo da ureia, a gente já tem bebês que estão recebendo esse tipo de tratamento, esse tipo de ensaio clínico. Inclusive uma publicação bem importante e bem recente do New England Journal of Medicine. Então essas técnicas elas já andam acontecendo, né? Não somente no mundo, mas também aqui no Brasil. Se a gente vai para o agro, a gente já começa a ver organismos geneticamente editados aparecendo por aí. Então aqui no Brasil nós já temos essas aplicações, a gente já tem uma aplicação em um mercado muito importante para a nossa economia, que é a agropecuária. Lá no mundo a gente já tem isso sendo utilizado na clínica e a grande pergunta é como que a gente vai regular tudo isso, quais serão os limites, quais serão os freios e contrapesos que a gente vai colocar para esse tipo de técnica. A pergunta segue em aberto, vamos ver se alguém aparece com uma resposta interessante e definitiva aí para isso. Bom, professor, aproveitando que você falou sobre esse tema e pegando um contexto atual, como você acha que as pessoas, com a questão das redes sociais, bem como com a crescente demanda de desinformação que anda circulando, vai reagir a primeiro momento sobre essa tecnologia? E como você, como um conhecedor, alguém que estaria, no caso, embutido dentro da questão filosófica da Torre de Marfim, conseguir ajudar a desinflamar essa questão da desinformação degeneralizada? Tá, então a gente pode ser parte do problema ou a gente pode ser parte da solução. Tá? Então, não somente quem está na academia, não somente professores, pesquisadores, estudantes, mas a população como um todo que consome conteúdo, que consome informação, e hoje em dia a gente vive na economia da informação. Hoje em dia, mais do que nunca, conhecimento não somente é poder, como também é dinheiro, né? Então, a gente precisa, antes de pensar nos demais, a gente precisa pensar na gente, se a gente está sendo realmente parte do problema ou parte da solução. Então, enquanto professor, enquanto pesquisador, enquanto alguém interessado no assunto, a primeira coisa que eu preciso fazer, portanto, é ter um cuidado de uma triagem com aquilo que está sendo discutido primeiro no ambiente universitário. Então, antes da gente pensar em sanear eventuais fake news lá no mundo, lá fora, a gente tem que pensar como é que está a nossa rede de informação aqui dentro. Então, a gente primeiro não pode pensar que a universidade é uma ilha que está simplesmente separada, que está desconectada da sociedade como um todo. Se a sociedade como um todo vive uma verdadeira epidemia de notícias falsas, se vive uma verdadeira epidemia de fake news, se isso está acontecendo em toda a sociedade, o que é que nos garante que isso também não está causando reflexos dentro do próprio ambiente acadêmico? Então, a gente precisa viver numa certa eterna vigilância, mantendo não somente o nível, mas mantendo o debate saneado dentro da própria universidade. E, em segundo lugar, a gente precisa compreender que a sociedade espera que a universidade seja um local que fornece soluções e que fornece conhecimento ao seu redor. Então, é da nossa obrigação, né? A universidade ela vive não somente do ensino para o público interno, mas ela também vive da extensão para o público externo. Então, é parte da nossa missão, é parte do nosso serviço ao público disseminar essas informações. Então, se a fake news está chegando no grande público antes da informação qualificada advinda da universidade, isso já é um sinal de falha, de ineficiência nossa. Faça um breve comentário sobre os recentes avanços nacionais no quesito do bezerro da Embrapa. Tá, então primeiro dar eco a essa instituição maravilhosa que você acabou de citar, né? Uma das joias-primas que nós temos aqui no Brasil, que é a Embrapa. Então a primeira coisa que a gente precisa ter sempre em mente
é que no Brasil nós temos joias-primas de ciência, nós temos instituições reconhecidas a nível internacional, a Embrapa é uma delas. Se a gente pensa, por exemplo, nos laboratórios de luz síncroton que nós temos, se a gente pensa no nosso Sirius, nos melhores laboratórios na área do síncroton em todo o mundo, né? A gente começa a ver que o Brasil é um país extremamente importante, extremamente influente no cenário científico internacional. Então, o fato de que tu traz uma questão que envolve a Embrapa já mostra isso, né? Já mostra que o nosso país é um país que precisa de ciência, precisa de tecnologia para se desenvolver. Se a gente está aqui hoje, se a gente está plantando soja no Centro-Oeste, é porque a gente tem uma Embrapa, porque nós temos pesquisadores que se dedicam diuturnamente a fazer ciência, e não somente fazer ciência, mas fazer ciência de qualidade e fazer ciência de excelência. E a prova disso é que nós temos hoje, já no Brasil, né, isso não é ficção científica, isso não é coisa para o futuro, nós já temos no Brasil animais que foram desenvolvidos, que já nasceram, que já estão aí, né, e que foram desenvolvidos se utilizando da técnica do CRISPR, se utilizando da técnica de edição de genes, né? Então, isso favorece o nosso rebanho, isso cria novas possibilidades ao nosso rebanho. Inclusive, um detalhe curioso é saber que a Embrapa desenvolveu esses animais já pensando nos efeitos futuros das mudanças climáticas, principalmente no aquecimento, né? Principalmente no estresse abiótico que esses animais eles vão ter que suportar no futuro. Então, as mudanças climáticas também não é algo para futuro, é algo já do passado, é algo que já está provocando mudanças em toda a nossa cadeia de economia. E o exemplo do gado, né, desenvolvido lá pela Embrapa, é algo que mostra claramente como que a gente precisa de ciência para resolver não somente os problemas do presente, mas também os problemas que já nos acompanham ao longo dos anos, né? Assim, a ciência e a biotecnologia, pensando na vida prática, melhora o cotidiano e o futuro do povo brasileiro.